Vamos lá, tem algumas perguntas aqui, ó. Na superdotação, caso não diagnosticada e em um ambiente doente, a pessoa pode pontuar alto em neuroticismo no teste Big Five? Certo, é uma pergunta boa. O neuroticismo no teste do Big Five ali, né, o teste do Big Five, para quem não viu as aulas ainda, ele é um teste que mede 5 aspectos da personalidade, né? E o neuroticismo é a frequência de emoções negativas que a pessoa sente, né? A intensidade das emoções e a frequência dessas emoções negativas, com medo, ansiedade, preocupação, enfim. Então, o que que acontece? O Big Five, ele captura relativamente bem o funcionamento da personalidade do indivíduo. E o que que é a personalidade? A personalidade é o funcionamento padrão de algum tipo de indivíduo, né? De algum indivíduo, no que diz respeito à maneira como ele reage ao mundo, a maneira pela qual ele reage às situações. Então, relativo a, por exemplo, conflitos, né? Como esse indivíduo reage. Relativo a novidades, né? Como funciona o sistema dopaminérgico dele, né? Como que ele funciona quando algo novo se apresenta, com medo, com ansiedade ou com excitação, né? Então, tudo isso, o que responde é a personalidade. A personalidade responde a esse funcionamento. Então, a personalidade é esse modelo mental, que não é só mental também, é um modelo emocional, né, comportamental, de resposta ao mundo, né? Então, o neuroticismo, ele, como todos os outros traços de personalidade, como vocês já devem saber, ou deveriam saber se vocês tivessem já visto a aula, a personalidade ela é mais ou menos rígida, né? Ela é mais ou menos estática ao longo da vida, ela não muda. Então, se a personalidade não muda, poderíamos dizer que não, né? Que se a pessoa tem neuroticismo alto, ela vai nascer com neuroticismo alto e vai morrer com neuroticismo alto. Só que o que a gente diz que a personalidade não muda no sentido mais global, né? Você nunca vai ser extremamente extrovertido se o teu Big Five aponta para introversão, né? Ou você nunca vai ser altamente neurótico se o teu neuroticismo aponta lá para o zero, né? Então você não vai ir de um extremo ao outro, mas você consegue puxar um pouco essa barra, você consegue modular um pouco isso. E esse pouco é bem relativo ao nível de trabalho que você consegue fazer com você mesmo, né? E também relativo à sua condição, assim, se você tem algum transtorno de personalidade, se você tem algum transtorno emocional, depende muito, né? Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que está em um ambiente doente, um ambiente ruim, que faz com que ela se invalide, faz com que ela fique mascarando todo o tempo, um ambiente assim estressante, ela pode pontuar alto em neuroticismo, nem sendo porque a personalidade dela é muito neurótica, sabe? Ela pode pontuar alto em neuroticismo porque ela está em burnout. Ela pode pontuar alto em neuroticismo porque ela está depressiva. Vocês entendem que é difícil, né, de você trabalhar com avaliação, com teste, com tudo isso, porque se eu recebo aqui o Nadson, né, e ele está visivelmente depressivo, ele pontua no neuroticismo 90, eu como avaliador, eu como psicólogo, deveria olhar para ele e falar assim, poxa, o Nadson pontuou 90 no neuroticismo, mas espera aí, ele está em depressão. Eu deveria fazer isso, mas às vezes isso não acontece, às vezes o profissional não tem esse raciocínio, de olhar assim, espera aí, mas esse teste está retratando qual realidade? Né? Uma realidade dessa pessoa, de quando ela funciona no normal dela, ou uma realidade de quando essa pessoa fez o teste e estava mal, depressiva e ansiosa, né? Então tem isso. De modo geral, você vai ver pouca mudança de personalidade ao longo da vida de uma pessoa, pouca mudança na questão da maneira como ela funciona referente ao neuroticismo, a abertura à experiência, a conscienciosidade, né, a estabilidade emocional e a amabilidade. É muito difícil assim ver uma pessoa pouquíssimo empática se tornar empática. Isso é muito difícil. Mas ela pode conseguir modificar a maneira como ela responde a essa personalidade dela. Então, nos testes você vai ver mudanças às vezes, né? Por conta disso. Exemplo, a pessoa tem uma empatia muito baixa, mas ela começa a se preocupar muito com o que o outro pensa no sentido racional, não no sentido intuitivo, emocional. Ela começa a tentar dizer assim, peraí, eu tenho que pensar no que o outro quer.
Daí ela começa a raciocinar o que o outro quer, ou o que provavelmente o outro quer, e aí ela começa a parecer mais empática, né? Então, às vezes, o Big Five não vai retratar a personalidade do indivíduo, porque o indivíduo está extremamente estressado, extremamente ansioso. Às vezes, ele não vai retratar porque o indivíduo criou estratégias para lidar com aquilo ali, criou estratégias para disfarçar, né, aquele ponto ali, modificar. Exemplo muito claro, né? Pessoa que tem TDAH e é adulta. É muito difícil, às vezes, ver TDAH numa pessoa superdotada adulta. Enxergar o TDAH ali, diagnosticar o TDAH ali nela, né? Porque ela começa a aprender certos mecanismos comportamentais e cognitivos para lidar com o TDAH dela. Então, por exemplo, ela se acostuma a sair de casa e sempre botar a mão no bolso 3 vezes para conferir se a chave está ali. Ela se acostuma a olhar toda hora, a cada 15 minutos, e procurar o celular dela para saber onde é que está o celular dela, porque senão ela perde. Aí você olha e pergunta para a pessoa assim: você costuma perder coisas tipo chave, celular? A pessoa fala não. Então vocês veem como é difícil, né? É muito difícil essa questão de ver o que a pessoa realmente é, sabe? É muito difícil isso, porque você tem que ter muita curiosidade. Você tem que ter muita curiosidade e muita paciência. Se você pergunta para o indivíduo, ele responde, você confia no que ele falou. Não que você não deva confiar no que o paciente diz, a gente não deva confiar no que vocês dizem, né? Mas a gente tem que presumir que o profissional é a gente, né? Que o profissional é que tem que investigar e não a pessoa. Então, as nossas perguntas têm que ser perguntas que têm que gerar uma resposta que a gente tem que refletir em cima da resposta. Então, fiz todo esse rodeio para te explicar que pode pontuar muito alto, sim, por conta do estresse, por conta da ansiedade. Pode pontuar alto porque a pessoa já tinha esse neuroticismo. Pode pontuar alto porque ela aprendeu a ser mais preocupada durante a vida, né? Ela aprendeu a ficar mais preocupada durante a vida porque o ambiente dela sempre foi, assim, destruidor emocionalmente. Só que a pergunta que fica é: e se essa pessoa estivesse num ambiente bom? Se estabilizaria esse neuroticismo dela? As evidências que a gente tem são que sim, se estabilizaria. É como se fosse assim, ó, o teu metabolismo é lento ou é rápido? É lento. Só que você toma café todo santo dia, assim, top de café. Se você parasse de tomar café, o que aconteceria? Ele ia voltar pro basal, né? Então tem um certo basal ali na questão da personalidade que é difícil de mudar. Não significa que você não consiga fazer com que aquilo se expresse de forma diferente. Então sempre quando a gente estiver olhando para características assim de personalidade, né, de inteligência, de criatividade, eu gosto de olhar na questão do potencial, da expressão e do impacto, sabe? O potencial é mais ou menos isso que é inato, né? O potencial é aquilo que é inato. A expressão é como que isso se manifesta. Se manifesta de forma livre ou o indivíduo tem várias estratégias para maquiar isso e para modificar, né? Se manifesta total ou o indivíduo só consegue usar um pouquinho da sua criatividade? E qual impacto isso gera? Então essas perguntas são interessantes da gente fazer, né? Então pode pontuar muito alto, sim, tanto porque ele aumentou a preocupação, quanto ele pode ter aumentado um pouco o neuroticismo dele, sim, também, mas bem pouco. Mas também pode ser justamente uma questão de o teste apontou, né? Mas não quer dizer que realmente a pessoa está com o neuroticismo de 90, sendo que ela estava com 30 na primeira vez que ela testou, né? Os vários testes de Big Five que eu fiz na vida deram muito parecidos, assim. Muito, muito, muito parecidos. A personalidade, ela é bem estável. Outra pergunta. Tenho 2 pacientes que se encaixam na superdotação, mas existe uma grande dificuldade dos médicos confirmarem essa condição. O que eu posso fazer como neuropsicopedagoga, além de detalhar muito bem o meu relatório? Bom, eu poderia te dar uma resposta aqui, mas ela pode não ser tão efetiva se eu não te fizer uma pergunta, Eliara. Me diz aí, você é uma neuropsicopedagoga, né, e tem esses 2 pacientes que se encaixam na superdotação. Tem 2 médicos que precisam confirmar isso. A pergunta que eu te faço é: eles precisam confirmar isso para quê? Essa já é uma pergunta que eu já posso te ajudar a responder melhor se você me trouxer isso. Para que eles precisam confirmar essa condição? A outra pergunta que eu te faria é: qual é a situação? Qual é o contexto? Para você me falar melhor o que está acontecendo. É na escola? O que está rolando aí? E aí eu consigo te responder melhor. A escola. Me explica melhor aí o cenário. Você precisa
que essas pessoas sejam atestadas, laudadas por médicos, para que a escola se movimente com relação ao ensino desses dois clientes teus aí, que na tua visão se encaixam com superdotação, é isso? Tá. Enquanto ela responde, a gente passa para a próxima, depois eu volto. Pensando nessa situação de um ambiente nocivo, essa amplitude dos sentidos, né, amplitude sensorial do superdotado, poderia desenvolver um transtorno de personalidade? Não, eu acho que não. Um transtorno de personalidade, na minha visão, ele tem que ter uma propensão para isso. Não é que não é possível, mas não é comum, não é frequente. Estatisticamente não é muito relevante isso. Por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, um transtorno de personalidade narcisista. Pode acontecer de uma pessoa superdotada viver num ambiente tão ruim que ela se torne narcisista? Pode, mas é muito ínfima essa chance, sabe? Sendo que a pessoa não tem propensão, sendo que a pessoa não tem uma genética favorável a isso, sendo que essa pessoa não tem uma personalidade favorável a esse funcionamento mais dependente das outras pessoas para validar, né, como ela se sente, transtorno de personalidade, por exemplo, ela parece muito confiante e não é, ela é muito insegura, porque ela precisa que os outros validem ela o tempo inteiro, ou ao contrário, ela parece insegura mesmo, né? Não faz questão de dizer que ela é muito melhor do que os outros, mas acaba que parece que sempre se trata dela nas conversas, sabe? Parece que você conversa com a pessoa e é sempre sobre ela. O narcisista, ele tem essa característica, né? Você diz assim, nossa, toda vez que eu falo com fulano, parece que o assunto tá sempre sobre ele. E quando eu falo de alguma coisa minha, ele não responde. Eu tinha um contato com uma pessoa bem grande, assim, do mercado digital aqui de cursos, que era justamente assim. Não sei se a pessoa tem algum tipo de transtorno, mas, assim, o assunto só acontecia quando você falava das coisas dele, né? Ah, fulano de tal, e aí, acho que você tinha que fazer isso, acho que você tinha que colocar um evento presencial, acho que você tinha que fazer isso aqui na sua comunidade, ia ficar legal, aí o assunto rolava. Quando eu falava, eu tô pensando em fazer isso, a pessoa não respondia, visualizava e nunca mais respondia. Mas assim, não pense por aí, pense que assim, essa pessoa que você pode estar olhando e achando que talvez pode ser um transtorno de personalidade, borderline ou narcisista, pode não ser. Pode ser simplesmente uma pessoa muito confusa e assim, muito perdida no que tá parecendo, né, borderline, tá parecendo bipolar, né, ou uma pessoa assim muito fragilizada que sofreu muito bullying e aí ela precisa dessa validação, ela precisa falar sobre ela, ela precisa que você olhe para ela de novo e de novo e de novo e de novo, por quê? Porque ela não sabe muito bem ainda quem ela é e ela precisa disso, dessa validação. Às vezes, na maioria dos casos, você teria que olhar para coisas menos sérias, menos graves antes, sabe? Então você não olha para uma pessoa e fala assim, nossa, é autismo. Autismo é um diagnóstico bem sério. Então você tem que olhar outras coisas antes. Você olha explicações, né, mais simples antes. Será que esse cara não é uma pessoa que ficou muito tempo isolado e aí ele tem essa bateria social meio baixa, né? No meu caso, por exemplo, muita gente fala que eu tenho autismo leve. Pelo que eu conheço do diagnóstico de autismo, não tem sentido isso. Só que parece, né? Parece. Se você olha meu comportamento de algum certo ângulo, parece. Só que outras coisas explicam melhor, né? Meus coleguinhas na escola não se conectavam comigo e por isso eu ficava mais isolado, mais sozinho no meu mundo. Enfim, vários motivos mais simples, né, pelos quais você pode explicar algumas condições. Bipolaridade, autismo pode se ter também com a superdotação? Se for isso, sim. Pode ter superdotação e bipolaridade, superdotação e autismo, superdotação, autismo e bipolaridade, mas essas confluências aí são estatisticamente bem baixas, né? Eu quero ter a credibilidade que eles precisam para que tenham olhar adaptado para esses alunos no ambiente escolar. Eles estão emocionalmente muito abalados e com isso estão sendo rotulados como indisciplinados e perderam a credibilidade dos adultos. A escola é um ambiente hostil por causa do formato. Se houver a comprovação da superdotação, eu teria mais condições de oferecer alternativas, porque além de ser superdotada, eu fui professora por muitos anos. Nosso curso pode ser forte para embasar meu conhecimento ou tem uma outra pessoa com que eu possa me conectar para dar mais credibilidade? Eu acho que a credibilidade aí no caso
seria mais uma questão de você ter confiança no que você está apontando, né? E você fazer um documento, eu não conheço qual que é os tipos de documentos aí que o psicopedagogo pode fazer, né? No meu caso, na psicologia, eu faria um relatório de atendimento, né? Eu faria um laudo de avaliação. Tem vários documentos que eu poderia elaborar para dizer, olha, minha opinião é essa sobre esse caso, né? Atesto isso segundo esses instrumentos que eu utilizei, enfim, utilizei dessa forma, fiz desse formato aqui, fiz desse jeito e deu esse resultado. Essa questão aí, Eliara, não é uma questão mais de teórica, sabe? É uma questão mais prática mesmo, né? Por exemplo, às vezes eu converso com os pais e isso basta. Às vezes eu converso com os pais e eu chamo um professor da escola para conversar comigo. Às vezes eu dou um documento para os pais sobre o caso do filho deles. Às vezes eu peço uma reunião com a diretora da escola. Às vezes eu falo para os pais, olha, eu me coloco à disposição para que a diretora da escola me ligue. Né? Às vezes eu falo, eu me coloco à disposição da psiquiatra do menino, né, para falar com ela. Então, essa questão aí que você está precisando resolver é mais uma estratégia de movimento seu com relação à escola e professores e diretores, enfim, do que uma questão técnica, entende o que eu quero dizer? A questão técnica seria o seguinte, quais são as formas de você comprovar, né? Você faz um documento, que é o documento que segue os padrões ali do teu conselho, né? No meu caso é o conselho de psicologia. Aí o conselho vai reger a elaboração desse documento. Esse documento às vezes vale como uma prova, né? Às vezes vale para você comprovar via judicial que aquele paciente foi atendido ou que aquele paciente foi avaliado, seja lá o que for. Isso é um documento válido, legalmente válido. Aí tem a elaboração desse documento, que tem que seguir as diretrizes. E tem também uma avaliação psicológica que você poderia fazer e que tivesse um profissional de psicologia ali que falou, esses dois indivíduos aqui pontuaram tanto nesse teste, pontuaram tanto nesse, pontuaram nesse. A anamnese relatou isso, a história deles relatou isso, os pais relataram aquilo. Você pode fazer um documento assim também, né? Você pode fazer uma avaliação aí. Eu não sei como funciona a profissão de vocês nesse caso. Eu conheço mais da psicologia como funciona. Mas o que eu faria se fosse uma pessoa que fosse psicólogo me perguntando isso, né? Eu diria assim, elabora teu documento, né? Faz a tua análise do caso, tenta entender o máximo possível do caso, elabora um documento, né? Se responsabilizando por aquilo que você viu, né? Por aquilo que você enxergou do caso, coloca o peso da tua palavra ali como uma questão se responsabilizando por aquilo que você enxergou, assinando, e o resto é estratégia mesmo sua de movimentação com a escola, né? Com esses médicos, né? No caso aí são os médicos, né? Então, assim, talvez seja interessante sugerir para os pais outros médicos. Eu não sei por que esses médicos estão tendo tanta dificuldade, esses profissionais, né? Então, assim, pode ter vários movimentos, né? Você pode tentar trocar esses profissionais, você pode tentar indicar um profissional, né? Olha, tem um amigo meu médico que eu considero que a leitura dele é muito boa. Por isso que eu te digo, a melhor maneira de eu te ajudar seria se eu conhecesse muito bem essa situação, né? Às vezes é uma coisa muito simples, sabe? Às vezes é só um movimento muito simples, que não tem uma questão técnica, teórica envolvida, sabe? Meu filho de 5 anos é superdotado, tem excesso de imaginação e fica com medo de filmes simples. É comum, exemplo, fica incomodado com algumas cenas, procurando o Nemo. Porque assim, ele pode estar olhando uma cena onde, sei lá, o Nemo tá procurando o amigo dele e o amigo dele sumiu. E aí ele pode pensar que o melhor amigo dele vai sumir também. Ou ele pode pensar como que seria se o meu amigo sumisse. E ele pode projetar todo esse sumiço na cabeça dele. Ele pode começar a pensar que se essa pessoa sumisse, ele ia ficar sozinho na escola. Se ele ficasse sozinho na escola, teria o Joãozinho que faz bullying com ele e que o Pedrinho o defende, e aí ele não teria mais a defesa do Pedrinho. Às vezes não é nem a cena em si que está incomodando teu filho, né? Às vezes não é, a cena é comum. É só um peixinho que perdeu o amigo, filho, tá tudo certo. Mas não é isso que ele tá vendo muitas vezes, né? Muitas vezes aquilo ali é o gatilho para a cabeça dele criar um cenário ali 50 mil vezes maior. Então, se o teu filho tem superdotação e tem 5 anos, né, muito imaginativo, eu diria para você
começar a bater um papo com ele mesmo sobre essas questões onde ele fica impressionado, né? Conversar com ele mesmo. Só que você vai ter que conseguir entender o nível dele cognitivo ali. Às vezes você vai estar conversando com uma criança de 5 anos que parece ter 10, sabe? Aí você vai ter que ir testando onde é que está o nível de entendimento dele, né? Onde é que está o nível de funcionamento dele. Os pais geralmente não têm muito claro isso, sabe? Quando eu tinha aí uns 5, 6 anos, eu sentia que eu não podia falar quase nada para os meus pais. Só que ó, o mais engraçado, eu lembro muito bem disso, é que eu tinha certeza de que eu não poderia falar o que eu queria falar para eles. Certeza absoluta. E eu não sabia que eu tinha inteligência acima da média, não fazia a menor ideia, mas eu tinha certeza que eu não podia falar o que eu estava pensando. Tinha certeza que eu não podia falar aquilo que eu estava sentindo. Tinha certeza que eu não ia ser entendido. Olha que coisa estranha, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais ruins que um filho pode sentir com relação aos pais. Então, por isso, a pergunta nem é, devo colocar esse filme para ele ou não. A pergunta é, como que eu consigo conversar com ele? Como é que eu consigo criar um ambiente onde ele está sendo mais bem acolhido emocionalmente? Primeira coisa é ele entender que você vai entendê-lo. Ele tem que entender que pode falar com você. Ele tem que entender que você é uma boa ouvinte, é um bom ouvinte. Ele tem que entender que você vai escutá-lo. Isso é difícil, porque às vezes você não vai ter cintura para lidar com os questionamentos de uma criança de 5 anos que pergunta o que vai acontecer se ela morrer, ou o que vai acontecer se você morrer, ou o que vai acontecer se o papai morrer, né? Isso é difícil. Então muitas vezes é difícil até para você imaginar isso. Eu nunca penso nisso, né? Imagina se meu esposo morresse, se a minha mulher... Nunca penso nisso. Aí a criança pergunta, pai, se a mamãe morresse, o que ia acontecer com você e comigo? Então é muito difícil, né? Só que assim, a conversa tem que existir, porque senão essa criança vai lidar com essas questões todas sozinha, dentro da cabeça dela. Por isso que é muito desafiador ter um filho superdotado, né? Por isso que é extremamente desafiador ter um filho superdotado e cuidar emocionalmente desse filho superdotado. Porque tem muitos que viveram assim, dentro da cabeça deles, sozinhos, dando conta das coisas, né? Dando um jeito, assim. Então é muito difícil. Faz isso, Nelma. Conversa com ele, tenta entender o que aquela cena gerou na cabeça dele. Veja essa cena que ele se impressionou como se fosse uma faísca. E se pergunta o que é o fogo, né? E o que esse fogo queimou, ou o que ele aqueceu. Você pergunta com relação a isso e você vai conseguir se conectar mais com ele, melhor. Há uma idade ideal para atestar a superdotação? Olha, depende da pessoa que vai fazer a avaliação. Tem muitas pessoas que fazem a avaliação a partir dos 6 anos. Eu já vi falar de pessoas que avaliaram antes, com 3. Eu diria que o quanto antes, porque você consegue saber o nível de cognição daquela criança, como lidar com ela. Assim, quanto antes você conseguir identificar, não estou falando fazer teste de QI de uma clínica, eu estou dizendo assim, busca profissionais, estuda você mesmo, enfim, o que for possível. Eu não gosto de pensar em idade ideal, eu gosto de pensar assim, é ideal você ir estudando essa criança o máximo possível desde sempre. Você faz a avaliação, a testagem em um momento ideal, né? Que é o momento onde a criança está bem, onde ela está emocionalmente calma, onde ela não está ansiosa, não está apavorada, não está depressiva, não está estressada. É mais um momento ideal. É possível o superdotado ser confundido com borderline? Então, vamos lá. O que é borderline, para começo de conversa? Borderline é um transtorno de personalidade, né? Que é essa desregulação do modo como o indivíduo lida com o mundo, né? Então, o transtorno de personalidade é essa dificuldade aí de se autorregular com relação àquilo que acontece na realidade. A pessoa com borderline, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a fantasia que ela tem de ser rejeitada. Então, é muito difícil para essa pessoa não sentir ciúmes. É muito difícil para ela lidar com o fato de que a outra pessoa não quer sair com ela no sábado porque quer estudar para uma prova. É muito difícil dessa pessoa não encarar essas coisas todas como uma rejeição. Então, o borderline, muita gente confunde às vezes com o bipolar, sabe? Ah, tem oscilação de emoções, daí eles confundem, mas
A oscilação do borderline, ela tem muito foco nessa questão de relacionamento e mais ainda, relacionamentos afetivos amorosos, né? E mais ainda, tem muita ligação com a questão de ser rejeitado, né, de não ser amado, de não ser gostado. Assim, tem muito desejo da atenção do outro, sabe? Que é muito a atenção do outro. Sei lá, você tem que me amar mais, você tem que me amar muito mais do que você me ama. Então pode ter ciúme, pode ter, assim, perseguição, pode ter quebração de carro, quebração de janela, tijolo no muro da casa da pessoa. Desregulações emocionais, assim, intensas, né? Tentativas de agressão, verbalização agressiva também. Tem várias coisas assim. Por incrível que pareça, o transtorno de personalidade borderline, ele é muito mais diagnosticado em mulheres do que em homens. Muito, muito mais. Quase numa proporção de 75% assim, de mulheres para 25% para homens. É bem curioso, porque eu atendi só 2 homens com borderline na vida, assim, e atendi bastante mulheres. Então, por que pode ser confundido? Porque as pessoas não conhecem os dois funcionamentos, né? Não conhecem o funcionamento borderline, não conhecem o funcionamento do superdotado. Então, olha a superfície dos dois e acha que é parecido. Não é o mais confundido, assim, não é o transtorno mais confundido com a condição de superdotação, mas eu já vi muitos, Pode ser confundido, assim, em adolescentes, né? Por conta de que o adolescente, em geral, ele já está muito preocupado com essa questão de ser validado, de que o outro ame e tudo mais. Então, se você pega uma pessoa com superdotação que foi invalidada há muito tempo e que foi traumatizada, que foi traída, né, você vai ter uma pessoa muito ciumenta, possivelmente. Você vai ter uma pessoa muito insegura, né, que pode projetar cenas de traição na cabeça dela, e aí pode parecer borderline nesse momento, sabe? Só que a questão do borderline, que é você consegue meio que separar um pouco isso, é que o borderline não tem muita lógica para os gatilhos assim. Na cabeça dele tem, né? A pessoa que tem borderline tem lógica para aquilo que ela sentiu, né? Ou seja, ela vai conseguir te explicar por que ela achou que você ia trair ela porque você não queria ver o filme no sábado. Mas você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender a lógica da pessoa, sabe? Você vai olhar e vai dizer assim, não, mas isso aí é desproporcional, isso não tem lógica, eu não aceito isso. Você vai olhar e vai dizer assim, não, essa pessoa não poderia ter sentido isso por conta daquilo. Na minha cabeça isso não faz sentido. Então é muito comum que você não consiga olhar para essa explosão do borderline e falar assim, tá justificado. A maioria das pessoas faria isso no lugar dessa pessoa aí, né? Agora, quando você está falando de uma pessoa que tem superdotação e que não tem borderline, você não poderia falar essa mesma coisa. Você provavelmente diria assim, nossa, essa pessoa, sei lá, teve uma explosão ali, uma crise de choro, uma crise de ciúme e tudo mais. Mas quando você olha os antecedentes na vida dessa pessoa, você consegue dar uma certa proporcionalidade ali, você consegue olhar e fazer uma razoabilidade maior. O borderline é muito característico assim que ele se manifesta no início da vida adulta e às vezes assim no primeiro relacionamento, no segundo relacionamento manifestou aquilo ali, sabe? A pessoa começou a ficar daquele jeito assim, né, mais reativa a essa questão de insegurança e mais perseguindo assim a pessoa, né? Ah, quero que você me prove onde é que você tá, me manda foto aí do teu chefe se você tá mesmo no trabalho, esse tipo de coisa. Só que meio que surge assim nessa fase, né? Surge nessa fase do início da vida adulta, muitas vezes. Então é possível sim. Como lidar com os alunos superdotados com síndrome de impostor? Ótima pergunta. Como que você vai lidar com um superdotado em geral com síndrome de impostor, eu diria, né? É uma pergunta muito boa, sabe por quê, João? Porque esse que vos fala começou a trabalhar com superdotação em novembro de 2022. Eu comecei a considerar trabalhar com superdotação, considerar fazer um curso sobre superdotação, e depois de uns 2 meses eu ainda não tinha confiança de que eu ia conseguir dar esse curso, um curso pequeno de 8 horas, ao vivo. Para quem não sabe, a diferença de um curso ao vivo para um curso gravado é gigantesca. É muito fácil eu falar para vocês assim, vou dar um curso de 40 horas e eu fazer 20 aulas de 2 horas. Nossa, isso é facílimo, facílimo. Para quem dá aula, isso é muito fácil. Agora,
Gravar 40 horas de aula, aí, nossa, você tem que ter muito conteúdo, muito conteúdo para gravar 40 horas de aula. Você tem que ter preparado pelo menos 100 horas de conteúdo na tua cabeça ou no papel. Então, o meu curso que iniciou o trabalho com superdotação era um sábado, onde eu começaria a dar aula às 9 horas, terminaria às 12, depois viriam outras pessoas e dariam as suas aulas, né? Então era um curso, assim, era tipo um workshop no sábado. Eu fiquei 2 meses estudando 2, 3 horas por dia esse tema, acordando 5 da manhã, 5 e meia da manhã, estudando até meio-dia, depois atendendo pacientes à noite. E no dia que eu fui para dar a aula de 3 horas, eu tinha preparado 130 e poucos slides e eu falei pra Dani assim, me deseje sorte porque, assim, eu preciso de sorte, eu preciso de alguma intervenção divina, sabe? Porque eu tava muito inseguro. Aí eu lembro até hoje que quando eu terminei, eu falei assim, pessoal, fez sentido isso pra vocês? Perguntei, né? Eu pensei, pronto, agora vai vir. Agora o pessoal vai me trucidar. Agora o pessoal vai falar, meu, vai embora, se esconda, já, sai daqui. Pensei que o pessoal ia falar assim, faltou isso, faltou aquilo, faltou não sei o que, faltou abordar tal coisa, faltou... O pessoal falou, nossa, muito bom, não sei o que, muito legal, incrível e tudo mais. Eu fiquei assim, caramba, fiquei assustadíssimo. E aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pra Dani foi, eu não enxergo a realidade como ela é, eu tenho uma percepção muito distorcida, muito, mas é muito distorcida da minha capacidade, enfim, sabe, de quando uma coisa tá boa ou não, assim, uma distorção absurda. Então, na questão da síndrome de impostor, às vezes você tem essa distorção muito grande entre aquilo que a pessoa considera bom, ideal, e aquilo que ela consegue perceber que ela faz, né, aquilo que ela percebe que ela é. Então tem essa lacuna gigantesca entre o ideal e o que é. Então, às vezes, a causa da síndrome de impostor é essa lacuna. No meu caso, era essa discrepância, só para vocês entenderem por que eu contei essa história. Era a distorção completa, assim, da percepção do que eu fiz com aquilo que perceberiam daquilo que eu fiz, né? Eu dei uma aula achando que iam me tacar ovo e tomate. E o pessoal bateu palmas. Foi esse o ensinamento que eu quis trazer com essa história. Mas algumas vezes o aluno tem síndrome de impostor, o superdotado tem síndrome de impostor algumas vezes porque ele tem um ideal muito gigantesco, ele vê que ele é bom, mas esse ideal ele é muito pesado para ele, pesa muito, né? Esse ideal tem uma participação na vida mental dele muito intensa. Você não pode tentar relativizar as coisas ou tentar fazer com que a pessoa não queira ter esse ideal. É o ideal dela. É como se fosse assim, toma esse milkshake aqui que está salgado e pensa que é doce. Não funciona. A pessoa percebe que está salgado. Então não funciona você falar pro superdotado assim, faz meia boca que vai ficar bom pros outros. Não funciona. Faz menos bom porque daí você vai conseguir entregar. Não funciona, né? Então é muito mais você ajudar a pessoa a entender o que é possível emocionalmente para ela naquele momento. Falar que você vai estar junto com ela até ela conseguir chegar naquele ideal que ela busca, né? Falar que você vai ajudar ela a buscar isso aí, se colocar à disposição de ajudar a pessoa a trilhar esse caminho. Mas assim, é complicado. Eu atendi um jovem de 15 anos uns dias atrás e ele me falou assim que a referência dele era um cara absurdamente fora da curva. Estatisticamente, assim, é um em 10 milhões. Estatisticamente falando, e esse era o cara que essa pessoa se referenciava nele, né? Então imagina, como que seria para esse adolescente aí começar a agir, né? Seria uma tortura, porque quanto mais ele age, mais ele percebe o quão ele está longe desse ideal. Então assim, tem várias formas de lidar com um aluno superdotado com síndrome de impostor ou com um paciente superdotado com a síndrome de impostor. Que a síndrome do impostor é basicamente assim, a pessoa se sente uma fraude. Por que ela se sente uma fraude? Porque ela precisa trabalhar alguma questão dela e sentir que ela faz algo e ela gosta muito desse algo que ela faz. É assim que resolve a síndrome de impostor, né? A pessoa tem que fazer um negócio e ela dizer assim, que legal isso que eu fiz. A pessoa tem que dar uma aula e dizer, que aula interessante que eu fiz. Então, por exemplo, as minhas aulas, eu dou uma aula e eu gosto de ver a aula. Que aula interessante. Mas eu ainda olho para minha aula e para a aula de outras pessoas e falo, nossa, está muito longe dessa aula desse outro fulano de tal aqui. A minha está muito longe, mas eu consigo gostar da minha, mesmo assim, né? Então, essa é a forma como resolve. É isso que tem que acontecer para resolver.
Só que qual é o processo de resolução disso? Aí depende muito da questão da causa para aquela pessoa específica. Se a causa é distorção da percepção, aí você vai tentar melhorar a percepção do indivíduo sobre o desempenho dele, né? Se a causa é que o ideal, a barra, é muito alta, aí você trabalha isso com esse indivíduo. Se a causa é a paralisia, o indivíduo ele nunca faz nada, ele só pensa, e aí ele se sente um impostor porque ele pensa, e na cabeça dele ele é o Rambo e na realidade ele não faz nada. Então você tem que ajudar o indivíduo a começar a entregar, né? Entregar alguma coisa. Entrega o primeiro trabalho. Escreve pelo menos um artigo, né? Compõe a tua primeira música. Então, eu acho que é por aí, João. Você tem que fazer com que o indivíduo goste daquilo que ele está fazendo, né? E aí, a causa da pessoa não gostar do que ela está fazendo e se achar um impostor, são várias causas. A discrepância da percepção, né? A barra muito alta, a imobilidade, né? O perfeccionismo exacerbado, que faz com que a pessoa não se mexa, não atinja nenhum tipo de feedback. É péssimo você não fazer nada porque você não atinge nenhum tipo de ponto de melhoria, enfim. Qual é o transtorno mais confundido com superdotação? Qual que vocês imaginam? TDAH. De todos é o TDAH, o mais confundido. O segundo é o autismo. Em crianças, TDAH, autismo, o transtorno opositor desafiante. O superdotado diz, não, eu não quero copiar. Aí falam, ele tem TOD. Por que ele tem TOD? Porque ele não quer copiar, né? Veja que absurdo. Ele não para quieto na sala. Por quê? Porque ele tem TDAH. Ele não fala com os alunos. Por quê? Porque ele tem autismo. Então, são os mais confundidos, né? Bipolaridade, um pouquinho, às vezes, em adulto. É um pouquinho, não é muito confundido, mas é. Assim, numa escala de os mais confundidos para os menos, TDAH primeiro, depois autismo leve, né? Em crianças, o TOD, bipolaridade em adultos depois, e aí vai. Meu filho de 6 anos passou por uma avaliação, o laudo ficou inconcluso. A pessoa sugeriu que acompanhasse ele durante 1 ano e meio para efetuar um novo teste. Ele estava em um momento vulnerável, tinha sofrido agressão, racismo e bullying na escola. Tem várias características, pensamento crítico, empatia, não se alimenta de proteína animal por ser um animal, faz cálculos de cabeça, dentre outras características. Como lidar com a situação? Primeira coisa seria fazer ele entender as características dele. Não precisa falar de superdotação, não precisa falar que ele é extremamente inteligente, mas você vai ter que falar que ele tem essas características aí que você viu, ó. A empatia, o pensamento crítico. Você vai ter que trazer um espelho eficaz para essa criança. Ele é tudo que ele é, mas ele precisa ter alguém falando para ele, validando isso, reconhecendo isso que ele é. Você precisa mostrar que você está enxergando ele, como ele funciona, para que ele consiga ir tendo um autoconhecimento. E também você precisa aprender a fazer com que ele saiba se defender. Por exemplo, o meu filho, Miguel, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, as crianças meio que saíam de perto dele. E eu estava na época ensinando o alfabeto para ele, olha que loucura. Aí eu parei e comecei a ensinar habilidades sociais, assim, para ele, emocionais e sociais. Aí, dias atrás, a Dani me falou que ele estava na ponta de um brinquedo lá. Onde a gente mora tem uma brinquedoteca e tem um lugarzinho que ele fica na ponta para pular numa piscina de bolinha. E o menininho foi e empurrou ele. E ele virou pro menininho e falou assim, gritou com o menininho, não pode me empurrar, você não vai me empurrar. Né? E antes, o que acontecia? Quando alguém gritava com ele, empurrava ele chorava e vinha correndo abraçar a gente. Ele ficava apavorado. Quando qualquer criança gritava, ele ficava apavorado. Então, o que eu fiz? Eu disse assim, eu preciso dar autonomia para ele lidar com essas questões emocionais que ele tem. Então, assim, tornar essa criança mais capaz de lidar com essa vulnerabilidade dela. Ela nunca vai deixar de ser vulnerável. Não é fazer com que ela não se sinta vulnerável. Você vai ter que fazer com que ela saiba o que fazer. Ela tenha uma rota de ação. Né? Quando alguém começa a fazer bullying com ela, o que ela faz? É a melhor forma, Rafa, porque assim, você não vai estar sempre com ele. Você não vai estar sempre com ele para defender ele da agressão, do bullying, né? Você não vai estar sempre com ele. Então, você precisa dar uma arma para ele e ensinar ele a usar essa arma, né? Seja assim, não faça isso comigo, né? Seja
olhar com raiva pra criança, sei lá o que for, não sei. Tem que entender também como o teu filho é, né? Acho que a primeira coisa seria isso, né? Por quê? Porque se ele sofreu agressão, bullying, tem pessoas que fazem bullying perto dele. Isso é terrível. Bullying é terrível, né? É terrível. Para superdotados, bullying, agressão é terrível. Que eles entram dentro de uma casca mental, se isolam e ficam sofrendo aquilo, sabe? É terrível para todo mundo, mas para o superdotado é intenso, além de ser terrível, né? É intenso, ele fica naquele metapensamento dele, ruminando por que aconteceu aquilo com ele. E aí ele acha que é por conta do jeito diferente que ele é. Ele começa a entender assim, ó, ninguém fala comigo, ninguém brinca comigo, eu me sinto esquisito, estranho, tal, diferente. Então fizeram bullying. Então deve ser porque eu sou inadequado, deve ser porque esse meu jeito aqui, que eu percebi que ninguém se conecta com esse jeito, é um jeito errado. E aí ele começa a encarar as características dele, da condição, né, ou dele, como algo ruim. E aí o que acontece é que ele começa a tentar fazer masking. E aí quando ele faz masking, ele começa a ter relações cada vez piores. E quando ele tem relações piores, ele sabe cada vez menos sobre ele e vai embora, entendeu? Então, tua pergunta ali, né? O teu filho passou por uma avaliação, o laudo ficou inconcluso. Beleza. Provavelmente porque ele estava muito emocionado, com muito medo, muito tenso. Uma criança de 6 anos, superdotada, que sofreu bullying, racismo, agressão, você vai esperar que a inteligência dela se manifeste perfeitamente? Não. Eu não espero, como psicólogo, né? Eu não espero isso. Eu espero que essa criança tenha que trabalhar algumas questões para poder ter confiança de se expressar, né? Aquele vídeo dos anos 60 vocês já devem ter visto, porque eu botei em alguma das aulas, da criancinha brincando com os cubinhos e olhando para os pais, a criancinha que não tinha passado por nenhum trauma, e a criancinha que tinha passado por trauma, parada, não brincava, só ficava olhando para os pais, né? Ficava olhando para os adultos o tempo inteiro para saber o que eles estavam fazendo, sabe? Para saber assim, o que vai vir? E agora, o que vai acontecer? Será que eu vou sofrer algum tipo de xingamento? Será que eu posso brincar? Será que eu posso pegar esse cubinho? A criança olhava assim, olhava para toda hora para os pais, para o entrevistador ali. É um teste bem famosinho no YouTube, tem, que eles pediram para os participantes gritar com as crianças, né? Aí um grupo gritou e o outro não gritou. E aí você vê nítido, escancarado a diferença, assim, escancarado. Então é lidar com isso, sabe? Com essa questão. E aí é difícil, porque assim, o meu filho, por exemplo, agora ele tá se defendendo. Só que daí, às vezes, agora ele grita comigo também, né? Quando eu pego o bichinho dele e falo, não, filho, a gente não vai levar o bichinho agora, não dá. Ele quer levar uma sacola desse tamanho de super-heróis, quer levar o Batman, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, não sei o quê, dá uma sacola desse tamanho, assim, de 5 quilos. Às vezes não dá pra levar. E ele fala, não, eu quero levar! Ele grita comigo. Porque eu ensinei pra ele defender o espaço dele, né? Só que agora ele tá defendendo o espaço dele todo momento. Inclusive pra mim e pra Dani. Então você vê que com a criança é tudo diferente. Não é que nem o adulto que você fala assim, agora você tem que se defender. Aí ele diz, ah, então tá, aprendi, tenho que me defender aqui. Não, mas aqui eu não preciso. Lógico, aqui não preciso. A criança não tem esse pensamento lógico. Então é como se você estivesse ajustando o parafuso de um motor, né? O motor tá ali. Taca, taca, taca. Aí você ajusta o parafuso, ele tá. Só que daí ele tá batendo muito rápido em algumas outras questões. Aí você diz, putz, aqui tem que diminuir um pouquinho. E você vai indo, vai modulando assim nos diferentes espaços que a criança tá, vai observando ela e vai modulando. É muito difícil. Você tem que ter muita atenção, sabe? Tem que ter muita atenção, muita empatia, pensar o que a criança está sentindo e sempre pensar assim, ó, é uma criança de 6 anos que tem uma cognição exacerbada e tal, mas é uma criança. Tem uma dificuldade muito intensa de processar as experiências emocionais marcantes que ela teve, traumáticas. Ela tem essa dificuldade, então tem que olhar para isso. Eu lidaria com isso e depois eu pensaria em outra avaliação e qualquer outra coisa. Primeiro eu resolveria essa parte emocional e a primeira coisa que eu resolveria é gerar um sistema de autodefesa nessa criança. Primeira coisa. Porque se você não pode trocar ele de escola, não pode estar ali sempre e tudo mais, você vai ter que fazer com que ele consiga se defender. Ou fugir, pelo menos, né? Enfim, tem situações escolares que são aterradoras para o superdotado.
Responde a pergunta das terapias, por favor. As terapias para superdotados. Teoria polivagal. Eu falo dessa teoria nos vídeos que eu tenho sobre traumas, que tá na trilha sobre traumas, mas eu abri essa trilha de graça no YouTube também. Se você for assistir ali, naquelas aulas do YouTube, você vai entender muito do que eu penso sobre a terapia do superdotado naquelas aulas ali. Mas eu vou te resumir aqui. A gente tem mais 10 minutos de novo. Hein? Eu não acredito em escola de terapia para superdotados. Não acredito em escola de terapia para nada, na verdade, sabe? Eu não acredito que você deva pegar uma e seguir, pegar outra e seguir. Para mim, assim, é igual fórmula de matemática. Eu sou matemático, então o que eu uso? Eu só uso Bhaskara. Não. Você usa todas. Você faz conta com fórmulas, mas você não se limita a fórmula nenhuma. Você usa tudo. Então, sobre terapia para superdotados, assim, é uma opinião polêmica, talvez, não sei, mas eu acho que o terapeuta tem que ter um nível de inteligência muito grande, porque senão ele não consegue entender o mundo mental daquele indivíduo. Então, é um tipo de funcionamento diferente, então você tem que conhecer esse funcionamento. E uma maneira muito eficaz de conhecer esse funcionamento, ou melhor, uma maneira muito confiável de conhecer esse funcionamento é vivendo. Se dá para ensinar um terapeuta típico lidar com superdotado, eu não sei como. Pode ser que dá, mas eu não sei como. Então teria que ter uma pessoa que tem uma inteligência considerável para poder organizar essa cabeça complexa desse indivíduo. E se a pessoa fosse falar que segue só a ACT, ou segue só o Mindfulness, ou segue só psicanálise, eu não indicaria. Eu não indicaria para os meus alunos, pacientes, não consigo crer nesse tipo de funcionamento. O TDAH pode mascarar a superdotação? Sim. E o contrário também, a superdotação pode mascarar o TDAH, né? A superdotação pode mascarar os déficits do TDAH. A pessoa com a inteligência pode dar jeito de funcionar melhor, né? Um superdotado pode ter características de hiperatividade, ansiedade e dificuldade de foco na escola? Sim, o superdotado normalmente tem características de ansiedade e dificuldade de foco na escola por conta do tédio, por conta dos temas serem péssimos para ele, e por isso ele parece hiperativo. Então, assim, não confunda uma pessoa se mexendo com hiperatividade, ou uma pessoa ansiosa com hiperatividade, ou uma pessoa acelerada com hiperatividade, né? A hiperatividade, ela é uma questão muito específica, né? Hiperatividade, quando a gente fala de TDAH, ela, assim, é aquela coisa da hipercinese que eles falam, né? Hipercinético. É uma atividade muito exacerbada sem freio. Não é uma ansiedade, é diferente. A ansiedade tem angústia junto, né? A hiperatividade, às vezes, não tem angústia. Então é isso que é ser hiperativo, né? Hiperativo. Quero fazer de novo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tá angustiado? Não tô angustiado. Mas, sabe, tô aqui, fazendo. Ou na cabeça, né? Cabeça ali, cabeça a milhão. Mas não tem a angústia, né? Essa é a diferença da hiperatividade para a ansiedade, da hiperatividade para a rapidez de movimentos, né? Hiperatividade não tem relação com a angústia, não tem relação com essa ansiedade, com essa ânsia, né? Essa coisa é a ansiedade, isso é mais uma questão emocional. E a hiperatividade é uma questão neural mesmo, né? A superdotação pode confundir com bipolaridade ou vir juntos? Pode vir junto e pode se confundir também. Mas assim, é uma confusão, como eu falei antes, uma confusão de quem não está olhando para as duas condições de forma bem técnica, né? Porque a bipolaridade, ela é bem demarcada quando você sabe olhar. Bem demarcada com relação à diferença da superdotação, né? Não é tão fácil confundir isso. QI 141 com diagnóstico de TDAH. Um rapaz de 31 anos que se envolveu com drogas passou por internação depois de um surto psicótico. Como encaminhar para uma autonomia profissional e emocional? Isso aí é uma questão bem difícil, Tânia. Eu diria que essa pessoa aí vai precisar de um bom vínculo terapêutico psicológico, né? Você é terapeuta ocupacional, especialista em terapia familiar sistêmica. Assim, você vai ter que pedir ajuda, eu acho, para alguém da psicologia que seja muito bom. Assim, surto psicótico, 27 anos, QI 141, se envolveu com drogas fortes, foi internado.
É um caso bem difícil, não é um caso banal, né? É um caso, eu diria assim, se tratando de clínica, veio pouquíssimos desse tipo para mim, pouquíssimos. É uma coisa bem séria, né? Funcionamento bem sério. Como uma mãe superdotada pode ajudar o filho jovem com a superdotação bem maior na questão do autoconhecimento? Você não precisa ter uma superdotação maior do que o teu filho para ajudar ele, né? Se você está pensando isso, não pense, não precisa. O que você precisa é falar do que você conhece dele. Imagina só, quando ele veio, você já era adulta e você viu tudo que ele viveu, né? Então você conhece muita coisa sobre ele. Fala com ele mesmo sobre isso, conta coisas sobre ele, conta coisas sobre como ele era, né? Conversa com ele, abre esse vínculo com ele, falando como ele funcionava desde criança, sobre a personalidade dele, sobre o modo como ele reagia às coisas, sobre o que ele gostava, o que ele não gostava, quais foram os hiperfocos que ele teve, sabe? Esse tipo de coisa. Ele precisa conhecer-se agora, né? Então, assim, é isso que você está falando. É como se você estivesse dizendo assim, Jean, eu não consigo ser um espelho para ele, porque ele é muito mais inteligente do que eu e ele está depressivo. Beleza, mas assim, dos 14 anos até quando ele nasceu, você viu tudo, né? Então, mesmo que você não soubesse por que ele fazia aquelas coisas, você viu o que ele fazia. Então, esse comportamento externo que ele demonstrou desde que ele veio para o mundo, você viu e ele não. Por mais que ele tenha visto muita coisa que ele fez, né, ouvido de pessoas, enfim, a nossa percepção sobre o nosso comportamento, muitas vezes ela é muito distorcida. Então as mães e os pais podem ajudar muito os filhos, assim, descrevendo como eles funcionavam, né? Como que eles funcionam, sabe? Às vezes é só você olhar e falar assim, fulano, você é assim, né? Você é assim, você sempre foi assim. Te dar um exemplo muito estranho e curioso. O meu exemplo, né? Eu sempre falava que eu sempre fui uma pessoa tímida, e aí quando eu fui conversar com a minha mãe sobre a questão da superdotação, que é uma coisa que a gente nunca vai perguntar, né? Como eu era quando eu era criança? Como que eu era quando eu tinha 3 anos? Como que eu era quando eu tinha 2 anos? A gente não pergunta essas coisas. Então você pode falar isso pro teu filho, né? E a minha mãe falou que eu era de um jeito, ela me descreveu o meu filho, Miguel, que ele é super extrovertido, né? Ele é super extrovertido, ele se liga muito fácil com as pessoas, né? Uma coisa que eu fiquei impressionado, porque eu lembro de ser sempre uma pessoa tímida e retraída. Então faça isso. Traga esse rastro de comportamento dele que ele não tem, que você tem. Não me referi a um tipo específico, integrar terapias. Exatamente. É isso que eu faço. Eu integro terapias, eu integro escolas, eu integro tudo. Neurociência com filosofia, com tudo. O ser humano é muito, muito, muito complexo para você ter um tipo de visão para poder olhar para ele, né? Eu não consigo. Não consigo acreditar nisso. Eu uso tudo. Eu uso desde religião até filosofia. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Arte, tudo. Eu leio literatura para entender o ser humano. Eu leio clássicos da literatura para entender meus pacientes. Então, assim, vai em tudo. Use tudo. É aquilo que Jung fala, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você tocar numa alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É isso aí que ele está falando. É exatamente isso que ele está falando. Isso que você fala sobre se sentir inadequado é a minha realidade diária. Tenho 28 anos, sofro o tempo todo com isso. Tenho diagnóstico de TDAH e meu filho é TEA. TDAH e TOD de 7 anos é suspeito junto com o meu psiquiatra sobre o meu TEA e essa superdotação. Queria ter ganhado uma avaliação, mas não foi dessa vez. Tenho extrema dificuldade de me expressar e fazer os outros entenderem como eu me sinto. E aí eu me excluo total e sinto como os outros me olhem como se eu fosse um alienígena. Olha que interessante, eu também sinto um monte de coisa dessa que você está falando, né? Mas assim, tem pessoas que eu sinto que eu consigo me expressar perfeitamente. Olha que interessante, né? Só que na maioria dos casos eu sinto que ninguém me entende. Aí que teria uma diferença. Você falou assim, ó, tenho o diagnóstico de TDAH, meu filho é TEA, TDAH e TOD. É suspeito junto com o meu psiquiatra sobre meu TEA e superdotação, né? Então, olha direito para isso, porque, como eu te falei, eu sinto tudo isso que você está falando, mas tem algumas pessoas que eu me conecto muito bem com elas, me explico muito bem, me expresso muito bem, leio muito bem,
não tem problema nenhum, assim, de comunicação, de reciprocidade, de regulação, de nada. Mas com a maioria das pessoas tem. Então essa é uma questão, assim, no autismo não existe isso de, com você eu tenho problemas de percepção e não sei o que e tal, e regulação, e com você eu tenho rigidez de pensamento. Não existe, é sempre, né? Existe uma possibilidade de diagnóstico para pessoas que possuem fenômenos de superdotação, mas não são realmente superdotadas. Um outro diagnóstico para a pessoa que não é superdotada, mas passa pelos fenômenos de superdotação. As aulas dos fenômenos, lá você está falando, né? Pode ter várias condições que podem ter. Como eu falo para vocês, qualquer coisa que a gente fala de psicologia que descreve uma coisa, vai encaixar com outras coisas também. É por isso que quando a gente está na faculdade de psicologia, quando a gente estuda um transtorno, a gente fala, nossa, eu tenho isso. Aí a gente estuda outro transtorno, a gente fala, nossa, na verdade eu tenho isso aqui. Aí a gente estuda outro, a gente fala, nossa, na verdade eu tenho isso. Por quê? Porque problema de atenção, por exemplo, tem na depressão, tem no TDAH, tem no autismo, tem um monte de coisa. Tem na bipolaridade, sabe? O que modula a atenção humana? Quase tudo. Então, toda aquela descrição dos fenômenos da superdotação é feita para você que se identifica com as outras condições, né, com as outras características, sinais comportamentais da superdotação, né? Não significa que outras condições não vão ter algumas descrições ali que encaixam. Só que daí eu não consigo te dizer quais, sem eu te ouvir, sem eu conhecer você, enfim, porque pode ser qualquer coisa. Pode ser muita coisa, né? Como eu te falei, problemas de atenção. O que pode ser? Depende o que você me fala, né? Depende, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser hipomania, pode ser burnout, pode ser TDAH, pode ser autismo, pode ser desidratação, pode ser problema na tireoide, nossa, pode ser tanta coisa. Então, o que a gente está fazendo ali na aula dos fenômenos é pegando várias coisas e falando assim, isso aqui é comum em superdotados, ó, pá. Só que você pode olhar várias coisas e encaixar com várias outras coisas, mas não é o nosso intuito, né? Então esse é mais um efeito colateral, assim, da coisa. É possível o superdotado ser narcisista? Obviamente, sim. E aí você vai ter uma pessoa extremamente inteligente que vai manipular, que vai distorcer as coisas em favor de si próprio e tudo mais. A conversa vai ser sempre sobre ele, né? Tudo vai ser pra ele, o coitadinho sempre é ele, enfim. O que eu faço nesse caso? Que busco onde vou, com quem falo? Não tenho suporte de nada além deste curso. Você precisa de uma avaliação, não necessariamente uma avaliação com teste, mas você precisa entender o que você tem, né? É isso? Eu te indicaria a nossa profissional, que eu indico mais, que é a Thalita, que é inclusive a pessoa que vai fazer as testagens, né? Tem um modelo ali dessa avaliação que ela pode fazer para os nossos alunos, que ela pode fazer com uma versão com menos instrumentos, mais reduzida e com valor mais acessível. Se você quiser, chama a Dani lá na bio e aí a gente disponibiliza isso para vocês que são alunos. HSD tem maior probabilidade de ser alvo de narcisistas? Pedro, eu acho que o HSD que conviveu com muita invalidação tem. Por quê? Porque ele foi muito invalidado. Aí a pessoa que tem alguma questão de querer manipular alguém pode usar a necessidade de validação que esse superdotado tem para manipulá-lo, né? Então, uma coisa é eu manipular alguém que está seguro. Outra coisa é eu manipular alguém que está sempre titubeando, sabe? Com relação a quanto eu sou bom em algo. Por exemplo, eu chego pra você e falo, Pedro, cara, você é sensacional, meu. Você é o cara mais top do planeta em programação. Cara, você programa um negócio de uma maneira mais assim, incrível que eu já vi na vida. E aí você é um superdotado, por exemplo, né? E você tá inseguro. Aí você começa a querer mais disso. Por quê? Porque você sabe que você é muito bom, só que ninguém te falou isso, ou você não acredita nisso, e aí você quer ouvir mais disso, né? Então, se você confia em mim e eu começo a te manipular, falando isso pra você, te validando, que é uma coisa que você sempre quis, mas nunca teve, eu começo a te ganhar, e com isso eu posso te manipular, entendeu? Então, não é que as pessoas que têm narcisismo ou psicopatia dão uma cheirada e vem, esse aqui é superdotado, é alvo fácil. Não, mas é que essa fragilidade de algumas pessoas com superdotação que não descobriram a condição cedo e tiveram que se boicotar muito, fingir que são coisa que não são e tudo mais,
Às vezes essas pessoas têm uma necessidade de validação muito grande. E aí uma pessoa que manipula vai ir lá e querer validar esse indivíduo, né? Falar que ele é bom e tudo mais, e vai perceber, cada vez que eu falo isso, ele me entrega mais. Ele chega mais perto de mim, ele me dá mais coisas, ele faz mais coisas pra mim, sabe? Entende? Então é nesse sentido que daria pra dizer que sim, que o superdotado teria mais probabilidade de ser alvo, assim, de sofrer na mão de pessoas que queiram manipulá-lo, né, narcisista ou psicopata, seja lá o que for, porque essas pessoas têm esse funcionamento manipulativo, né, como forma de uma maneira como elas funcionam, e esse superdotado específico que passou por esse tipo de coisa, né, teria essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Ele tem essa fraqueza, essa criptonita, né? Assim, você pegou no meu calo, me elogiou, né? Falou que eu sou bom nesse negócio, né? Me mostrou uma coisa sobre mim que eu não percebi, sei lá, entendeu? Acho que deu pra entender, né? Eu sou dessa linha para usar muitos recursos para fazer o meu melhor como psicóloga, neuropsicóloga. Sou TDAH, tenho alguns pacientes. Filha e sobrinho que têm hipótese estão nessa condição de superdotados e está muito bom em entender melhor todos esses fenômenos. Beleza, é isso aí.